Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos de aplicação das súmulas do TST no processo do trabalho. Mas, pessoal, primeiramente eu peço para que vocês acionem aqui o sino de notificações para que vocês continuem conhecendo e recebendo esse conteúdo. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo de conhecer assuntos ligados ao processo do trabalho, assuntos ligados ao direito do trabalho, porque só assim nós vamos criar uma comunidade de grandes advogadas e grandes advogados na área trabalhista. E hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre uma súmula muito interessante que com grande frequência cai na prova do OAB. Quero conversar com vocês sobre a súmula 214 do TST. Pessoal, como eu sempre digo para vocês, o examinador da banca da OAB, ele sempre tem a faca e o queijo na mão, porque ele tem várias possibilidades de perguntas e de questões, e às vezes o mesmo assunto, a mesma súmula aqui, por exemplo, pode ensejar várias hipóteses de questões, alternativas, certos e errados, e isso ajuda muito ele. E você, já conhecendo aquelas súmulas que caem com frequência, você já está preparado para a prova do OAB, você já começa a se preparar para a prova do OAB. E, além disso, por que essa súmula ela cai com frequência? Primeiro, pela sua dificuldade, pela sua, de certa forma, complexidade. Ela não é tão complexa assim, mas às vezes no primeiro raciocínio, às vezes você não consegue captar o que essa súmula ela está passando, e é por isso que eu estou aqui para te ajudar. E, além disso, são súmulas que muitas vezes você se depara com a prática trabalhista. E é isso que o examinador do OAB ele quer. Ele quer saber se você está preparado para ser advogada ou advogado. Isso aí é muito útil, que você como advogada ou como advogado, você muitas vezes irá se deparar com essas situações aqui que nós podemos conversar. Por exemplo, a súmula 214, o que ela fala? Ela fala das decisões interlocutórias e da sua irrecorribilidade. Você que estuda processo do trabalho, uma das primeiras coisas que você aprende, um dos primeiros assuntos que você estuda e aprende é o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Isso aí é um princípio muito forte, muito utilizado do processo do trabalho, porque é diferente lá do processo civil. Qualquer decisão interlocutóriazinha que o juiz ele dá, a parte ela pode recorrer no agravo de instrumento. Aqui, das decisões interlocutórias, não cabe agravo de instrumento. Aqui no processo do trabalho, o agravo de instrumento ele tem outra finalidade, que é de estancar o recurso. Então, geralmente, o aluno ele já começa estudando esse tópico da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. E é a partir daí que a súmula ela começa com a sua ementa, com o seu enunciado falando. Só que aí ela já fala, ó, existe o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Mas aqui no processo do trabalho nós temos exceções, temos aqui 3 exceções que o TST ele colocou aqui de forma a ser exceções de irrecorribilidade
das decisões interlocutórias. E vamos começar aqui na linha A. Aqui na linha A ele fala o seguinte, ó, das decisões do TRT contrárias à súmula e OJ. Primeiro ponto aqui, imagine a seguinte situação. Nós estamos no processo, você é parte do feito. Só que o que acontece? O TRT, ele deu um acórdão, ele deu uma decisão que contraria a súmula do TST ou OJ do TST. Foi isso que ele fez. Vou te dar aqui um exemplo do dia a dia. Vamos imaginar que eu sou advogado da reclamante e a outra parte é a reclamada. Entramos com a ação, um dos pedidos foi pedido de horas extraordinárias. A reclamada, na sua contestação, não juntou controle de ponto. Não juntou controle de ponto. Ou ainda que tenha juntado controle de ponto, por exemplo, tinha aquele horário britânico. Você lembra o que é aquele horário britânico? É aquele clássico horário de 9 às 18, de 8 da manhã às 17, aqueles trabalhadores que trabalham na escala 12/36, de 7 às 19, ou de 19 da noite às 7 horas do dia seguinte. Você perceba que é o horário britânico, não tem nenhuma diferença. A pessoa não entra 8h05, a pessoa não entra 8h10, a pessoa não sai às 17h10, a pessoa nunca sai às 16h53. É sempre aquele horário britânico. E isso não é permitido na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, como nós bem conhecemos, com base na súmula 338 do TST. Pois bem, foi como eu disse, a reclamada juntou o horário britânico ou não juntou o horário controle de ponto, o juiz, na sua sentença, julgou procedente o meu pedido de horas extras. A outra parte recorreu com recurso ordinário. E o que o TRT ele fez? Ele anulou a minha decisão, ou melhor, a decisão do juiz, anulou a sentença do juiz, dizendo que estava equivocada e de repente mandou até voltar, porque já que ele anulou, ele pode ter anulado e mandado retornar à vara de origem para ter de novo uma nova instrução processual. Eu, como advogado do reclamante, além de ter a minha sentença sido violada, o que eu fiz aqui? Eu olho o acórdão e falo, peraí, esse acórdão, ele está violando súmula do TST. No exemplo que eu dei aqui, a súmula 338 do TST, clássica súmula 338, que cai muito em prova do OAB. E por que cai? Toda hora a gente vê isso no TRT, sobre o controle de ponto, a ausência de controle de ponto, o horário britânico. O que eu fiz? Evitando que esse processo, além de eu ter reformado a sentença de forma contrária a mim, o juiz ainda mandou anular o processo e voltar. Ou seja, eu fui prejudicado tanto no acórdão como no período que o meu processo ele vai estar existindo. Porque vamos combinar aqui, eu estou seguindo a ordem processual, tem a instrução, teve sentença, perdi tempo, foi para o tribunal porque eles recorreram, e o tribunal manda voltar. Eu, com base aqui na celeridade processual, na celeridade e na economia processual, eu já entro com recurso de revista, evitando que esse processo seja anulado e retorne à vara de origem, e eu já reclamo no recurso de revista o seguinte, olha só, excelência, dessa decisão interlocutória aí do monocrático, do juiz relator, o que eu estou reclamando? Ele violou a súmula
338 do TST, ó, uma decisão contrária à súmula do seu tribunal, a súmula do TST. Então, a súmula 214, ela já disponibiliza a possibilidade de recurso imediato ao TST com base no recurso de revista, evitando que esse processo seja anulado e, consequentemente, uma vez que ele for anulado, retornar lá para a vara de origem para ter de novo a instrução processual. Eu evito essa possibilidade. Essa é a linha A da súmula 214. Temos ainda as alíneas B e C. E o que a linha B ela prevê aqui? Olha a hipótese da linha B. Ela prevê a hipótese de impugnação contra decisão monocrática do TRT. Olha só, pessoal, você sabe muito bem que quando chega lá no tribunal, a lei delega a possibilidade ao tribunal de que o relator que recebe os nossos recursos, ele promova uma decisão monocrática. Porque a regra do tribunal, você sabe muito bem que a regra do tribunal são decisões colegiadas de todos os desembargadores, de todos os ministros. Por isso que lá no dispositivo do acórdão está lá: acórdão os desembargadores da turma X, acórdão os ministros da turma do TST, por exemplo, né? É colegiado. Só que a lei faculta a possibilidade do ministro relator ou do desembargador relator dar uma decisão de recebimento ou não do recurso. Essa decisão monocrática, ela é uma decisão interlocutória e cai aqui perfeitamente numa exceção da súmula 214 do TST. O que vai acontecer aqui? O juízo monocrático do relator vai dar uma decisão e o que nós vamos fazer aqui? O que ele vai acontecer? Ele vai trancar o recurso, ele vai negar seguimento e nós, através do agravo de instrumento, vamos encaminhar para decisão do colegiado. É isso que a gente vai fazer. Então essa aqui já é a segunda exceção que a súmula 214 ela nos oferece. Além dessas duas hipóteses, pessoal, cá entre nós aqui, vamos para a linha C da súmula 214. E provavelmente a linha C é uma das que mais cai em concurso e mais cai na prova do OAB. Nem todo mundo na prática se depara com isso. Eu já me deparei, eu já fiz alguns casos que isso aconteceu. Talvez não tenha ido até o final desse exemplo aqui que eu posso dar para vocês. Mas me deparei com isso porque isso aí é do nosso dia a dia. E olha só o que acontece aqui. A linha C ela fala no caso de exceção de incompetência. Vamos imaginar aqui primeiro o seguinte: nós estamos falando aqui de exceção de incompetência. Então, de cara, você já tem que conhecer de cor o artigo 651 da CLT, que fala de competência territorial. A regra da competência da Justiça do Trabalho você encontra no artigo 651 da CLT. E qual é a regra de competência na Justiça do Trabalho? Local da prestação de serviços. Isso é básico. Conhecer o artigo 651 e que o artigo fala o seguinte: a regra de competência na Justiça do Trabalho é o local da prestação de serviços. Vamos imaginar aqui, eu ainda sou advogado do reclamante, vou permanecer como advogado do reclamante, entrei com uma reclamação trabalhista, mas antes vou te falar, olha só, ele assinou o contrato aqui no Rio de Janeiro, prestou o serviço aqui no Rio de Janeiro, que é o mais importante,
com base no artigo 651 da CLT. Ele prestou serviço aqui no Rio de Janeiro. Então, é o local da prestação de serviços. Só que, vamos imaginar que a outra parte, ela questionou isso. Ela questionou o seguinte, questionou que não seria o local de prestação de serviços o Rio de Janeiro. Vamos imaginar que a reclamada entendesse que, pela sede da empresa ser lá em São Paulo, ele entende que a competência da Justiça do Trabalho é lá de São Paulo. E o que acontece? Vamos imaginar que o juízo aqui do tribunal entendeu que seria lá em São Paulo. É uma decisão bem controversa, bem contraditória, mas vamos entender que o juiz aqui do Rio entendeu dessa forma. Mandou lá para São Paulo para um TRT diferente. Aí, com esse TRT diferente, com essa decisão do TRT diferente, a súmula 214 do TST, isso aí, abriu a possibilidade para que eu, ainda que tenha uma decisão interlocutória, eu entrasse com recurso ordinário. Isso aí, pessoal, ele abriu a possibilidade para que, ainda que exista essa decisão interlocutória, eu entrasse com recurso ordinário. E essa aqui, pessoal, é a terceira hipótese de exceção da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.